Com um olhar de desprezo e um riso sarcástico, ela me avisou que se eu estivesse incomodado com os deboches, bastava quitar o débito e sumir dali. Minha reação foi imediata. Agradeci a sugestão, abri minha carteira, depositei as notas sobre o móvel e abandonei aquele recinto sem qualquer hesitação. Inicialmente, o grupo soltou gargalhadas, supondo ser apenas um drama passageiro entre namorados. Contudo, a alegria evaporou no segundo em que notaram que eu havia liquidado apenas o meu consumo individual e que minha partida era definitiva. Estacionado dentro do veículo, encarando o vazio, a realidade me atingiu brutalmente. Eu, Corey Anderson, prestes a completar 30 anos, acabava de arruinar uma celebração que deveria ser especial, transformando-a no encerramento de um ciclo que eu acreditava ser sólido. E Ana, com seus 28 anos e 3 de caminhada ao meu lado, escancarou na frente de todos o quanto me considerava descartável, talvez sem sequer notar a gravidade do ato. Mas o que me conduziu a esse abismo? Teria eu negligenciado os alertas por um período excessivo? Ou será que a consideração mútua jamais habitou nossa relação? O círculo íntimo de Iana consiste em 3 figuras da época universitária: Meredith, Jasmine e Bianca. Todas na mesma faixa etária, são personalidades explosivas e dramáticas, mas nos tempos recentes, o comportamento delas cruzou a fronteira do aceitável. O alvo constante das zombarias era eu. O início foi discreto, com alfinetadas sobre minha profissão. Atuo como técnico em eletricidade e dedico meus momentos de lazer à restauração de motocicletas clássicas, uma atividade que me acalma a alma. Para aquele trio, entretanto, minha paixão era apenas combustível para o deboche. As ofensas evoluíram de comentários sobre meu ofício para críticas sobre minhas vestes e minha suposta falta de objetivos grandiosos. No começo, preferi o silêncio, e Ana acompanhava os risos, alegando posteriormente que eram apenas interações amistosas. Tentei me convencer disso. Aquela noite específica prometia ser diferente. Era um banquete para celebrar o novo cargo de Iana como gestora de marketing. Eu transbordava orgulho legítimo. Escolhi um estabelecimento sofisticado no centro comercial de Seattle e garanti que a despesa total seria minha. Meu desejo era honrar a dedicação dela com um gesto generoso. No princípio, o clima era agradável, com brindes e papos triviais. Até que Meredith disparou o primeiro ataque. Corey, você ainda lida com fiações elétricas? O sarcasmo era evidente. Deve ser relaxante ter uma ocupação tão rudimentar, não é? Mantive a educação e expliquei que a elétrica demanda raciocínio lógico e solução de enigmas complexos. Mas Jasmine me cortou bruscamente. Por favor, não finja que isso exige intelecto superior. Enquanto Iana conquista o topo do mundo executivo, você faz o que mesmo? Ela me analisou com superioridade. Expliquei sobre a restauração da Honda fabricada em 78 que eu acabara de finalizar. Bianca soltou uma gargalhada ruidosa, questionando quanto eu desperdiçava com aquelas sucatas velhas. Ela sugeriu que Ana merecia alguém do nível de um antigo pretendente ambicioso da área corporativa. Busquei o apoio de Ana esperando um posicionamento, mas ela apenas meneou a cabeça, chamando as amigas de terríveis sem qualquer traço de defesa real. O massacre continuou sobre meus hobbies, minha carreira e minha suposta incapacidade de compreender estratégias de mercado. O ápice da humilhação veio quando Meredith, segurando sua taça, afirmou que eu deveria ser grato por ter uma mulher de nível superior ao meu. Respirei fundo, tentando preservar o que restava da minha paciência. Jasmine acrescentou que Iana precisava se atualizar, insinuando que eu não passava de um acessório ultrapassado para uma executiva. Larguei os talheres e expressei meu desconforto. Iana revirou os globos oculares, pedindo para eu não ser tão sensível. Bianca zombou da minha fragilidade emocional, e foi então que o teto desabou. Iana me lançou aquele ultimato gélido sobre pagar e sair se estivesse insatisfeito. O silêncio que se seguiu foi cortante. Meredith riu da audácia da amiga. Encarei Iana, aceitei a proposta, levantei, calculei meu gasto, deixei o valor exato na mesa e desejei que aproveitassem o restante da noite. Enquanto eu me retirava, ouvi apostas de que eu retornaria em instantes. Mas meu caminho era outro. No carro, o silêncio reinou por 10 minutos, até que o aparelho começou a notificar mensagens incessantes. Iana começou com ordens para eu voltar e quitar o prejuízo, passando rapidamente para a fúria quando percebeu que eu não estava brincando. Segui para meu lar, ignorando as notificações.
Quando o funcionário do restaurante entregou a conta de quase $400, o desespero dela começou. Foram 15 chamadas perdidas. Ao chegar no condomínio, ouvi recados de voz que variavam entre a irritação e o grito histérico. Coletei o essencial e me refugiei na residência de Marcos, meu grande amigo. A madrugada foi um bombardeio de insultos. Fui chamado de manipulador, fracassado e patético pelas amigas dela. Bianca chegou ao cúmulo de enviar uma cobrança digital por supostos danos psicológicos. Bloqueei todas as contas e, surpreendentemente, o sono foi tranquilo pela primeira vez em meses. O despertar veio com batidas na porta. Era Iana. Marcos, agindo com sabedoria, negou minha presença, apesar de ela ter visto meu veículo estacionado. Ela permaneceu ali por 20 minutos, gritando sobre minha suposta falta de responsabilidade. Responsabilidade? Minha única obrigação era pagar o que consumi, e isso eu fiz com precisão. Marcos me lembrou de todas as vezes que elas foram cruéis, inclusive zombando da minha família em ocasiões passadas. Ele estava coberto de razão. Eu vinha aceitando o inaceitável. Por volta das 10, atendi uma chamada do trabalho dela. Iana tentou mudar a narrativa, me acusando de envergonhá-la, mas mantive minha posição. Eu apenas segui a sugestão que ela mesma me deu em público. Ela tentou o caminho do afeto, pedindo desculpas superficiais e implorando pelo dinheiro da conta que ela teve que passar no cartão. Neguei. Ela convidou aquelas pessoas, ela riu das ofensas, então ela que arcasse com o custo daquela experiência desagradável. Desliguei e a sequência de ligações de números variados começou. Foi quando Terreu, o parceiro de Bianca, me contatou. Ele me parabenizou pela atitude e alertou que o grupo estava reunido planejando uma retaliação. Vingança por eu ter deixado de ser o provedor financeiro de pessoas que me desprezavam? Permaneci com Marcos para planejar meu futuro. O aluguel estava em ambos os nomes, mas o suporte financeiro era majoritariamente meu. O que mais doía era a ausência de um arrependimento genuíno por parte dela. Tudo era sobre dinheiro e status. A represália delas logo se manifestou. Ao visitar o apartamento para buscar pertences, encontrei notificações de barulho excessivo devido às reuniões barulhentas delas. O local estava um caos, com restos de festas e meu console de jogos ocultado. Mas o crime real foi a venda ilegal das minhas ferramentas profissionais e o anúncio da minha motocicleta restaurada por um valor irrisório. Ela tentou se desfazer de bens que não lhe pertenciam. Acionei as autoridades imediatamente. O oficial explicou que, apesar da coabitação, a venda de propriedade alheia configura crime. Documentei tudo. Meu locatário, o Sr. Shen, me ligou preocupado com a história de abandono que Iana inventou. Expliquei a verdade e ele, reconhecendo meu histórico de bom pagador, ofereceu que eu assumisse o contrato sozinho caso ela saísse. Iana transformou o fim de um namoro em uma batalha jurídica e doméstica. Enquanto organizava meu novo espaço com a ajuda de Marcos, percebi que não perdi uma parceira, mas escapei de um ambiente tóxico. Dias depois, encontrei Terreu e descobrimos que tínhamos muito em comum como homens que foram subestimados. Rimos da situação e planejamos passeios voltados ao nosso interesse por mecânica. Concluí que a resposta mais eficiente não é o contra-ataque agressivo, mas a evolução pessoal. Parar de servir de escora para quem não te valoriza é a verdadeira liberdade. Eles queriam que eu pagasse o preço, mas agora o custo da arrogância recaiu sobre eles. Minha mãe notou o meu novo semblante de felicidade. O peso que eu carregava se foi. Hoje, o sentimento é de puro alívio. Se este relato ressoou com você, demonstre seu apoio com uma curtida e compartilhe sua opinião nos comentários. Sua interação fortalece nossa comunidade e mostra que não estamos sozinhos nessas viradas que o destino nos proporciona. Lembre-se sempre de que o respeito próprio é o alicerce para se livrar de quem nunca soube te apreciar de verdade.